Graça de Deus sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Continuando, Efésios capítulo 5, do verso 3, diz assim: Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Isso é o que diz em Efésios capítulo 5, a partir do verso 3 até o verso 10. Paulo começa dizendo: andai em amor, sede imitadores de Deus. E agora ele vai para um outro lado de como não ser um imitador de Deus. Como andar nessa terra. Ele diz: ande em amor. E agora ele está dizendo alguma coisa, parece que totalmente diferente, mas totalmente cabível para nós, que nem necessitava de tanta explicação, de tantas coisas. Por quê? Porque o irmão Paulo deixou bem claro o que nos separa de Deus, o que é pecado e o que é que nos afasta de Deus. Mas por incrível que pareça, todas essas coisas que Paulo relatou, todas essas coisas que Paulo colocou lá no começo da igreja, é o que acontece nos dias de hoje. As maiores quedas, os maiores escândalos dentro da igreja acontece por um desses motivos que ele aqui relatou. Com certeza, se nós formos passar aí uma revista, se nós lembrarmos de alguns casos, nós vamos ver aí, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie em vosso meio. Será que é isso que nós fazemos? Será que é isso que nós ouvimos? Mas com certeza, quando você vê alguns escândalos, quando você vê grandes homens ou mulheres de Deus, ou pessoas, ou servos de Deus andando no nosso meio, na nossa igreja, na nossa comunidade, quando acontece alguma coisa, dificilmente não é por uma dessas coisas. Prostituição, impureza, imoralidade sexual, idolatria ou qualquer outra coisa dessa natureza. Então Paulo já deixou bem explicado que isso já acontecia lá. E o que acontecia lá não é diferente de hoje, acontece hoje também. Agora, como é que eu e você tem lidado com isso? Como é que eu e você tem olhado para as coisas desse mundo, com as facilidades desse mundo? Como é que nós temos olhado o nosso celular? Como é que nós temos olhado para as mulheres na rua? Como é que as mulheres têm olhado para os homens na rua? Mas que isso nem se nomeie em nosso meio. Então, sobre tudo isso está muito bem explicado. Então, a única coisa que nós podemos pedir é orar a Deus e pedir a Deus que Ele nos livre de todas essas coisas. Então, ore comigo agora e vamos clamar ao Senhor que nos livre dessas coisas. Amém? Senhor, teu é o reino e tua é a glória. Irmão Paulo já explicou e muito bem explicado acerca dessas coisas. Sabemos que ainda nos dias de hoje, muitas dessas coisas acontecem. E muitos homens e mulheres de Deus têm caído nessa esparrela do inferno que não há problema. Afinal de contas, a carne é fraca, eu não sou de ferro. Mas, Senhor, livra-nos de todo mal. Livra-nos, ó Deus, da mulher adúltera. Livra-nos, ó Deus, do homem adúltero. Livra, ó Deus, o teu povo de
toda essa idolatria, livra o seu povo da fornicação, livra o teu povo da idolatria, livra, Senhor, o teu povo da avareza. Muito pelo contrário, que nós temos o coração aberto para buscar ao Senhor e assim nos livrarmos de todas essas coisas. Livra o teu povo nesse dia, em nome de Jesus. Amém.